Carona no tema do pastor João da semana passada. Semana passada, o pastor João ministrou aqui sobre o ID. Que palavra, irmão. Que palavra. E eu quero compartilhar desse tema também com a igreja. Por que falar desse tema, irmãos, que é um tema talvez dos mais importantes da igreja e talvez um dos menos falados? Porque geralmente os temas mais falados é você vai ganhar, você vai receber, tarde da bênção, tarde da vitória, você vai conseguir, e Jesus é com você, e só pensando na gente. E nós vamos entender pela palavra que a melhor coisa da nossa vida é o que nós cantamos aqui. Perder a nossa vida no Senhor. Gastar a nossa vida em Deus. Eu não posso deixar de comentar aqui hoje, irmãos, o que Deus está fazendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós acreditamos, irmãos, que de em tempos Deus ele quer falar algo para a igreja. Eu não acredito, eu particularmente, tá? Eu não acredito que Deus ele fala uma coisa aqui nessa igreja, Deus fala outra coisa na igreja da esquina, Deus quer falar outra coisa na igreja de Jundiaí, Deus quer falar outra coisa. Não, irmãos, eu não acredito que é assim. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele usava profetas para falar à nação, ao seu povo. O que Deus tinha para comunicar com a humanidade, ele comunicava uma coisa só. E nós entendemos que nesses dias Deus tem falado na nossa nação, no Brasil e no mundo a respeito do ID. É engraçado que nós começamos a partir da conferência que nós tivemos aqui a falar muito nisso e parece que aonde a gente vai assistir uma palavra, alguém está falando sobre isso. Ontem a Andresa estava compartilhando, vendo alguns pastores que são relevantes da nossa nação, e eles foram com um grupo de pastores lá para os Estados Unidos, numa igreja chamada Saddleback. É a igreja do pastor Rick Warren, um dos homens que promoveram a maior colheita de almas nos Estados Unidos. E aí é interessante que ela estava vendo o tema que eles estavam compartilhando, o que eles foram aprender lá. Sabe o que é, irmãos? ID. E uma das pastoras, ela vai vir aqui o ano que vem? Tá. Uma das pastoras que a gente está tentando que ela venha aqui ministrar as mulheres o ano que vem, que é a pastora Larissa Estrada, que é a esposa do pastor Lipão, da Onda Dura, lá de Joinville. Ela estava falando, olha, o que nós estamos carregando daqui, se prepara, é para a igreja brasileira, chegou a hora do ID. E sabe, irmãos, hoje eu quero compartilhar essa igreja aqui, graças a Deus, ela é pautada no ensino da palavra. Aqui não tem pregador, irmãos. Aqui a gente não traz pregador aqui para entreter a igreja. Não, aqui os pastores dessa casa ensinam a igreja a palavra. Porque a Bíblia fala, é muito claro, irmãos, Jesus, ele dá uma ordem, ensinem. Nós vamos ver na palavra hoje, ensinem. Ensinem o que? A obedecer. Então, nós precisamos entender isso. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18.
Diz assim a palavra: Jesus se aproximou deles e disse. Primeira coisa aqui, irmãos, deles quem? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa entender o que a gente está lendo. Deles quem? De todo mundo? Não. Jesus aqui, ele se aproximou dos discípulos. Diga assim, discípulos. Jesus não vivia só no meio de discípulos. Jesus vivia no meio de multidão. E tinha algumas coisas, irmãos, que Jesus falava para discípulos. E você vai entender isso na palavra hoje. Preste atenção na palavra nessa noite. Mais do que nunca. Posso te ensinar uma coisa, irmãos? Traz um caderninho. Traz a sua Bíblia para grifar. Eu, para dar exemplo, irmãos, eu gosto muito de usar o meu iPad. Meu estudo está aqui. Mas para dar exemplo, eu vou trazer a minha Bíblia para a igreja todas as vezes. Então, traga a sua Bíblia. Posso ouvir um amém? Se você não tem uma Bíblia e não tem dinheiro para comprar, por favor, procura a pastora Andresa no final do culto, que ela vai te dar uma Bíblia. Mas de verdade, seja verdadeiro, se você não tiver dinheiro para comprar. E não tenha vergonha de não ter. Amém? Então Jesus ele se aproximou dos discípulos, diz assim, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem quem? Ensina quem? Os novos discípulos. Não é para ensinar a multidão? Não. É para ensinar quem? Novos discípulos. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Com quem que Jesus está? Sempre, irmão. Com quem? Discípulo. Jesus chama os discípulos. Vem cá. Preciso falar com vocês. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então eu digo para vocês, vão e façam discípulos de todas as nações. Lembra, Jesus está falando com um grupo de pessoas. Ensinem esses novos discípulos. Ensinem esses novos discípulos que vocês vão fazer a obedecerem tudo que eu ensinei para vocês. Tudo que eu ordenei vocês fazer, vocês vão ensinar eles também a obedecerem. Lembrem-se, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês, com esse grupo de pessoas, sempre, até o fim dos tempos. Ô, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A vida cristã, ela não consiste em ganhar coisas de Deus. Porque é isso que muitas vezes nós estamos correndo atrás de Deus. Para quê? Para ganhar coisas de Deus. E o problema, irmãos, é que muitas pessoas vão passar a vida inteira dentro de uma igreja, achando que cristianismo, ou viver a vida de Cristo, é ficar sempre, Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus olha para mim, Deus olha para mim. Até, irmãos, existem muitas canções
que cantam na igreja, que faz, Deus olha para mim, Deus cuida de mim, Senhor, eu preciso de um milagre. E eu quero te ensinar hoje que a vida cristã não se resume a ganhar coisas de Deus. Porque senão a gente vai passar uma vida inteira atrás de Deus como um pedinte. Não pode ver Deus que pede alguma coisa para Ele. Deus é muito maior que isso, irmãos. E nós precisamos compreender, muitas pessoas passarão a vida toda acreditando que ser cristão é ser alguém mega abençoado por Deus. As pessoas querem mostrar Deus por aquilo que Deus deu para ela. Então as pessoas falam, Deus ele está comigo se eu for abençoado em todas as áreas da minha vida. E ela acha que bênção é presente. Que ter a bênção de Deus é ter coisas que esse mundo oferece, que traz prazer, que dá alegria. E o que nós queremos ensinar é você não viver uma vida na igreja atrás desse engano. Pastor, mas eu não posso ter as coisas. Você deve ter. Para isso, principalmente vocês jovens que estão aqui, estudem, trabalhem, que Deus vai abençoar vocês e vocês serão muito prósperos. Posso ouvir um amém? O resultado de estudar, trabalhar e ter Cristo é prosperidade. Não tem como ter prosperidade se não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não vai ter o resultado. Por quê? Porque Jesus não é um trevo de 4 folhas, que a gente põe na carteira para não faltar dinheiro. Vocês estão me entendendo? Porque, irmão, se Jesus fosse só isso, não faria sentido nós estarmos aqui hoje. E muitas pessoas vão perder a sua vida na igreja, se enganando. Quantas pessoas você conhece que passaram a vida inteira na igreja e hoje são frustradas, decepcionadas? Quantas pessoas que estão dentro da igreja que você olha para a vida dele e fala assim, se for para ser crente desse jeito, eu não quero. Se ser crente é viver assim, eu não quero. E do outro lado existem pessoas dentro da igreja frustradas com Deus. Por quê? Porque ela aprendeu, ensinaram para ela que se ela ter Deus, a vida dela não vai ter problema. Irmãos, isso é mentira. Você vai ter problemas, você vai ter guerra. Mas a diferença é que você vai ter um Deus, um general de guerra junto com você. Você vai ter um consolador junto com você, que nos dias das derrotas, sim, vai ter dias que teremos derrota, Ele está lá enxugando as suas lágrimas. Então, ser crente ou ser cristão não é ficar ganhando presente de Deus, mas Deus presenteia, irmãos. Quando Ele quer, Ele presenteia. Deus nos chamou para essa fé, irmãos, para quê? Para nos salvar, nos ensinar e nos enviar. Diga assim, Deus me chamou para essa fé, para me salvar, me ensinar e me enviar. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Salvar, ensinar e enviar. Pastor João ministrou semana passada aqui sobre aquela mulher de Samaria, que ela se aproximou de Jesus, e Jesus ele se apresenta para ela como a água da vida, ou a água viva. O que é essa água viva? É pegar alguém que está morto e dar vida para ela.
E aí Jesus apresentou e chega um momento que ela fala o quê? Eu quero dessa água. Ou seja, eu quero essa salvação para a minha vida. E aí depois o que Jesus fala? Jesus começa a ensinar ela, porque ela pergunta, peraí, então nos ensina. Aonde que é o certo adorar? E aí Jesus ensina, olha, é assim, assim, assim. Haverá aqueles dias que as pessoas verdadeiramente me adorarão em espírito e em verdade. Ela entendeu. Quando ela entendeu, o que ela fez? Ela foi enviada. Ela voltou para os seus e ganhou a sua cidade. Você está entendendo isso? Então a vida cristã, ela consiste nisso. A fé é ser salvo, ser ensinado e ir. Todos nós, escute, todos nós temos um encargo diante de Deus. Deixa eu falar para você, irmãos. Os maiores pregadores não estão no altar da igreja. Os maiores pregadores não estão, eles estão sentados aí na igreja agora. Os maiores pregadores da nossa cidade estão sentados aqui na minha frente agora. Você pode acreditar nisso? Nós precisamos compreender essa verdade. Nós precisamos compreender essa verdade. Escute. Todos nós temos um encargo dado por Deus, nos tornar discípulos e discipular pessoas. Qual que é o encargo que eu tenho, pastor? Me tornar um discípulo e discipular pessoas. Nós não podemos, irmãos, em momento algum, não tem idade para isso. Nós não podemos nos contentar em ser a multidão que corre atrás de Jesus sempre esperando algo dele. Sempre esperando alguma coisa cair da mesa de Jesus. Não. Não é esse tipo de cristão que nós podemos ser, não. Que nós temos que ser discípulos verdadeiros de Cristo. Foi para isso que ele nos chamou. Discípulo não fica lambendo as suas próprias feridas. Discípulo cura a ferida dos outros. E espera que Jesus cure a sua. Então preste atenção. Ser discípulo é ser salvo, é aprender e ir. Diga assim comigo, ser salvo, aprender e ir. O ir é vão e façam discípulos. Eu vou. Mas pastor, como que eu vou ser discípulo? Você vai ser discípulo, você vai ser enviado no meio de qual você vive. No meio ao qual você vive. Ah, mas eu não... Você vai fazer unha em algum lugar, lá é o seu campo missionário. Você vai trabalhar numa empresa, lá é o seu campo missionário. Nós achamos que fazer missão é ir para a África. Nós achamos que fazer missão é ir para a Europa. Sim, isso também faz parte da missão. Mas existe uma missão que precisa ser feita aqui em Jarinu. Quem está comigo aqui? Lá na escola, é o campo missionário de vocês. Ah, meu Deus! Tem alguém do Jerônimo aqui? Ah, meu Deus do céu. Prega aqui. Quem é do Jerônimo? Fica de pé aí, vai fazer vocês passar vergonha. Quem pregou para vocês? Ele. Você, cara. Você também. Você também.
Eu não preguei para vocês? Não. Eu preguei para eles e eles pregaram para vocês. Pode sentar. Tem de lá também, filho? Aí, ó. Tem de lá também? Quem que é do Zambota aí? Fica de pé. Quem que é do Zambota aí? Cadê? Cadê? Tem mais gente do Zambota aqui ou não? Vocês dois, deixa eu falar de vocês dois. Vem aqui na frente. Nós precisamos orar por eles. Eu vou fazer que nem o pastor Eli hoje. Vem cá. Tá namorando? Cadê a Marta? Tá namorando? Vocês montaram uma célula na escola, foi? Quantas células vocês já fizeram? Quem mandou vocês fazer célula lá? Não? Foi o pastor João, não? Pastor Márcio, então. E tem gente na célula lá? Quanto? 40. Quem começou a célula lá no Jerônimo? Levanta a mão. Vem aqui vocês. Vem cá você também, filho. Você também? Você é a namorada dele? Você é a namorada dele? Nós estamos de olho, vocês, viu? Quantas pessoas foram na célula de vocês lá? Vocês fizeram a primeira hoje, tem tudo isso aí de amigo de vocês aqui? Que belezinha! Você já está quase do meu tamanho, rapaz. Vamos orar por eles? Pedir que Deus guarde a vida deles na escola. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida deles. Vamos enviar eles como missionários. Ah, irmão, não tem idade. Não é sobre uma idade. É sobre o envio, é sobre o entendimento. Tem algo queimando dentro desses jovens aqui. Ah, Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor os guarde, que guarde a mente deles, Pai, na escola, aonde quer que eles andarem. Oh, Jesus, que eles sejam motivos de honra na escola, que eles sejam voz na escola. Ah, Pai, que as nossas escolas de Jarinu não sejam conhecidas como escolas onde as pessoas usam drogas, se prostituem, que os professores tenham prazer em dar aula nessas escolas, porque lá tem o povo de Deus que respeita os professores, que respeita os alunos, que oram pela escola e que oram pela cidade. Dê palavras a eles, dê visões aos nossos jovens, dê visão aos nossos jovens, dê palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, usa eles, Pai, que eles possam ir mais longe do que nós, que eles possam ir mais longe do que nós, que as escolas dessa cidade sejam tomadas pelo Teu Espírito. Ah, Jesus, que todo espírito de droga, escravidão de vício, bata em retirada nas nossas escolas, em nome de Jesus. Que Jarinu seja conhecido e reconhecido por um ensino excelente. Assim nós oramos e profetizamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Põe esse microfone aí. Irmão, se nós entendermos isso, irmão, está se cumprindo a profecia.
dos últimos dias. Está se cumprindo, meu irmão, a profecia dos últimos dias. Ei, jovens, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para mim. Vocês são a força da igreja. Vocês são a força da igreja. Vocês vão em lugares aonde nós jamais iremos. Você está entendendo, Júlia? Você está entendendo, filha? Que ninguém despreze. Eu falo como o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Timóteo foi um jovem, escute, que liderou a maior igreja que tem na Bíblia, que chama a igreja de Éfeso. Ele foi um jovem, sabe que um dia Paulo disse para ele, filho, que ninguém despreze a sua pouca idade. Nós estamos no tempo, irmãos, que não são os pais mais que trazem os filhos para a igreja, são os filhos que trazem os pais para a igreja. Quem trouxe a senhora para a igreja? Foi o seu filho, Rafael. Eu trouxe vocês para a igreja, o Rafael. Quem mais? A senhora também foi sua filha? Ah, o Mateus. Verdade. Foi ele que trouxe. Ah, irmãos. Então, irmãos, ser discípulo é ser salvo, aprender e ir. E discipular. Lembra, o encargo nosso é ser discípulos e discipular. O que é discipular? É salvar, ensinar e enviar. Então eu fui salvo, agora eu sou agente de salvação. Aquela mulher de Samaria foi salva em Cristo, porque ela falou, eu quero dessa água. E o que ela fez? Agora falou assim, eu preciso salvar, eu fui salvo. Tem uma parte da minha família que não está salva. Tem um vizinho meu que não está salvo. Tem alguém precisando de Cristo, irmãos, ao nosso redor. Tem alguém precisando de Cristo agora. Agora tem alguém, irmãos, pensando em se suicidar, pensando em se matar, pensando em abandonar sua família, pensando em abandonar o seu casamento. Irmãos, nesse exato momento tem alguém. E quem vai? Somos nós. Nesse exato momento tem alguém indo numa biqueira comprar droga. Nesse exato momento tem alguém dando o primeiro trago numa pedra de crack e ele nunca mais vai sair. Nunca mais ele vai sair. E aí, irmãos, por isso que eu falo que a vida cristã não consiste em a gente ficar ganhando coisas de Deus, não. Não foi para isso que Jesus nos salvou. Jesus nos salvou para salvar pessoas, para ensinar pessoas, e depois, assim como nós, enviar pessoas. Você está entendendo isso? É isso que vai revolucionar essa cidade, irmãos, eu creio. É essa palavra. É debaixo dessa palavra que Jarinu vai ser transformado. Amigos de vocês não vão se perder nas drogas. Amigos de vocês vão ser salvos das drogas. Vocês estão entendendo? Pais que vocês têm não vão se separar, porque vocês vão levar a mensagem das boas novas. Amém, Arthur? Está na hora de levantar e fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Aquilo que Deus chamou eu para fazer. Quando eu vejo uma menina, quantos anos você tem, filha? 11 anos, ajoelhada aqui,
lançada no chão durante o louvor. Eu falo, Jesus, o que é isso, Jesus? Não precisa de muito, irmãos. Então nós precisamos discipular, salvar pessoas, ensinar pessoas e enviar pessoas. Escute, quando Jesus faz algumas promessas, diga assim, promessas. Tem muita gente que fica a vida inteira correndo atrás de promessas. Deus de aliança, Deus, não canta isso aí não, pelo amor de Deus. Deus de promessa, Deus que não é homem. Tem gente que fica a vida inteira correndo atrás de promessa. Mas deixa eu te dizer, quando Jesus faz algumas promessas, Ele faz a discípulos. Vamos ver? Então eu quero trazer 2 versículos aqui, 2 passagens. O que Jesus disse para as multidões. O que Jesus disse para quem? Para as multidões. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 14, versículo 25. Graças a Deus por essa chuva. Aleluia. Diz assim, versículo 25 ao 27 diz assim: uma grande multidão seguia Jesus. Quando se voltou para ela e disse, então veja bem, tinha uma multidão seguindo Jesus na Galileia. E de repente Jesus ele para, ele vira para a multidão e começa a falar. Vamos ver o que ele fala para essa multidão? Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, ou até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Continuou. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. O que Jesus estava ensinando aqui, irmãos? Para a multidão, Jesus ensinou que ele tinha que ser o primeiro. Jesus precisa ser o primeiro. Eu tenho que amar mais a Jesus do que eu amo a minha esposa, que é a mulher mais importante da minha vida. Eu tenho que amar a Jesus mais do que eu amo a minha mãe, a pessoa que me pôs nesse mundo, que eu amo muito. Jesus tem que ser o primeiro. Por que ele está ensinando? Ele está ensinando você não amar a sua mãe? Não, não é isso que ele está ensinando. Que você não amar o seu pai? Não. Ele fala amar mais. Então, irmãos, o que nós precisamos procurar e buscar? Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. Sabe por que nós precisamos nos apaixonar todos os dias por Jesus? Jesus é um homem da nossa vida. Sim. Jesus, ele é o primeiro sempre. É isso que ele estava ensinando. Se alguém amar mais, e isso faz a gente pensar, eu sou o quê? Eu tenho sido multidão. Será que eu tenho amado a minha própria vida do que a Jesus? É o que nós cantamos aqui, que o Lucas cantou aqui. Que nós estamos gastando a nossa vida no Senhor, porque Ele é o dono dos nossos dias. Ele é o dono dos nossos dias. Ele virá com o poder soberano. O governo está em suas mãos. E Ele traz consigo as suas recompensas.
Então, irmãos, eu não quero a recompensa do meu esforço, eu quero a recompensa que vem pelas mãos de Cristo. Existe uma recompensa nas mãos de Cristo que nós não podemos nem mensurar. Para a multidão, Jesus ensinou a renunciar, tomar a sua cruz, é renunciar. Renunciar, irmãos, muitas coisas que às vezes nós amamos, nós desejamos, mas de repente Ele pede e fala, viu, por amor a mim. Por isso que nós cantamos, perdendo tudo por amor, mas com alegria. Por quê? Porque eu estou perdendo a minha vida por amor a Cristo. E eu sei que eu a encontrarei. Então, irmãos, o que ele diz para a multidão, ele não promete, ele exige. Não tem promessa para a multidão. Pegar a cruz e seguir é caminhar para a morte. Jesus, na Via Dolorosa, quando colocaram a cruz nas suas costas, colocaram a coroa na sua cabeça de espinhos, e ele pega, ele toma a cruz dele, que deveria ser minha e sua, e ele caminha na Via Dolorosa, as pessoas chicoteando, cuspindo, zombando, chutando. Para onde que ele estava indo? Para onde que Jesus estava indo? Quando Jesus ele sai no portão de Damasco, que ele está de frente para o Gólgota, ele estava indo para onde? Ele estava indo para a sua própria morte. Então tomar a cruz e seguir a Jesus é nós decidirmos caminhar para a nossa própria morte. Morrer para si mesmo e viver para Cristo. Caminhar para a nossa morte é morrer para nós mesmos e agora viver para Cristo. Quantos da minha casa, da minha família, parentes íntimos, dizem até hoje, você não liga para a gente. Não, não é que a gente não liga para vocês, é porque nós recebemos um encargo e nós temos gastado a nossa vida, nós tomamos a nossa cruz. Se vocês querem estar perto de nós, peguem a cruz de vocês também e venham atrás de nós. Você está me entendendo, irmão? É assim, Bianca. É assim. Quantas coisas dentro de nós, irmãos, que nós precisamos não é de vida, é morrer. Desejos pecaminosos, desejos que nos afastam de Deus, desejos que nos tiram do propósito de Deus. Ô irmão, coisa maravilhosa é viver nos propósitos de Deus. João capítulo 6, versículo 26, Jesus ainda diz assim para as multidões. João capítulo 6, versículo 26, João diz assim. Melhor, Jesus diz assim. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, com a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Jesus chega para a multidão e fala assim, vocês estão me seguindo não porque vocês entenderam, mas é porque vocês comeram pão da multiplicação. É porque eu dei comida para vocês. Vocês só querem o que eu posso dar. Vocês não estão atrás de mim por aquilo que vocês entenderam a respeito de mim. Não, vocês estão atrás de mim por aquilo que eu posso fazer. Irmãos, as pessoas viviam atrás de Jesus esperando a próxima mágica dele.
E muitos estão assim na igreja, atrás de Jesus, esperando a próxima mágica que Ele vai fazer na nossa vida. Não. Ele fala assim: não se preocupem com a comida que estraga, mas gastem a sua energia. Gastem a sua energia se preocupando ou atrás da comida que o Filho do Homem pode te dar, que é uma comida para a vida eterna. Ei, deixa eu falar para você, o que Jesus tem para você não é um momento, é uma vida eterna. Nós não podemos viver, Márcio, por um momento. Um momento passa, mas a eternidade não passa. Quantas pessoas vivem por um momento? Eu vou lá para ver o que Jesus fala. Não, eu vou lá para ver o que Jesus quer. Eu não vou ver lá para ver, corro lá para ver o que Jesus fala. Eu vou lá para ver o que Jesus quer de mim. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Multidão sempre está correndo atrás de alguma coisa. Multidão sempre quer alguma coisa de Jesus. A multidão não se sacia só com a presença dele. O que você quer? O que está no bolso dele ou ele? Eu quero ele. Eu quero ele. Eu não quero o que ele tem para me dar. Eu quero ele. Porque se eu tenho ele, eu tenho tudo. Se nós temos ele, Robert, nós temos tudo. 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 Agora, irmãos, quero compartilhar com vocês duas passagens que ele promete aos discípulos. Agora, Jesus não falando com a multidão, Jesus falando com o discípulo. Abra aí mesmo em João, no capítulo 15, versículo 7. Quinze, 7. Diz assim: mas se vocês permanecerem em mim, aqui Jesus está falando com os discípulos de novo, sabe o grupinho? Jesus, ele está reunido com um grupo de novo, de discípulos. E aí ele está falando algumas coisas, e entre essas coisas ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são seus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Então, irmãos, olha o que ele diz para o grupo aqui. Para quem que ele está falando? Para quem? Discípulos. Para discípulos ele fala: se vocês permanecerem em mim, lembra? Eu não quero o que está no bolso dele, eu quero ele. Então eu permaneço com ele. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí tem uma promessa: pedirão o que quiser, e vos será feito. Isso é para multidão? Não. Isso é para discípulo. Aí ele fala: porque quando vocês produzem muitos frutos, quando a vida de vocês está indo bem, quando você está sendo realmente meu discípulo, isso honra o nome do meu Pai, isso honra o nome de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender o que está escrito. Discípulos sempre terão o que precisam. Escute, discípulos
sempre terão o que precisam. Nunca vai faltar nada para discípulo. Lembra lá da multidão que Jesus alimentou? 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, 5.000 homens. Diz que eles partiram o pão, deram graças, fizeram a mágica para as pessoas comerem. Entre aspas, tá, irmãos? Fez um milagre. E depois eles recolheram 12 cestos cheios. Isso é trava-língua. E comeram daquilo que sobrou, irmãos. Para eles não faltou nada. Eles participaram da melhor parte. Então o discípulo sempre tem, Lu, o que precisa. Sempre tem o que precisa. Discípulos sempre honram o nome de Deus. O verdadeiro discípulo, irmãos, é aquele que honra o nome de Deus. Então a nossa vida, ela é para honrar o nome de Deus. A sua vida é para honrar o nome de Deus. Nós vivemos para honrar o nome de Deus. Aonde quer que nós estamos, nós vamos honrar o nome de Deus. Aonde nós estivermos, a nossa vida, ela honra o nome de Deus. Posso ouvir um amém? E assim nós devemos ser aonde nós estivermos. Jesus fala assim, olha, permaneçam no meu amor. Discípulo, irmãos, ama Jesus, independente da circunstância. Jesus continuou amando a Deus, mesmo enfrentando a cruz. Mesmo morrendo na cruz, Jesus continuou amando ao Pai. Ele fala, continuem no meu amor, assim como eu continuo no amor do meu Pai. O verdadeiro discípulo sempre ama Jesus. Outro versículo que Jesus diz aos discípulos, está em João capítulo 14, versículo 12. Volta um capítulo aí. Olha o que ele diz. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. De novo, Jesus fazendo promessa para discípulo. E eu farei. Por que Jesus vai fazer? Para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Ah, meu Deus. Quem nós somos? Quem você quer ser? Existe uma mudança na nossa mente que precisa acontecer. E essa mudança ela só vem por meio do ensino da palavra. Por isso nós lemos a palavra. Por isso você escuta, no versículo diz, no versículo diz, no versículo diz, porque eu quero aprender a mesma coisa que os discípulos aprenderam. Vocês estão entendendo? Quem é discípulo sempre está envolvido em grandes obras. Grandes obras. Trazer uma sala para a igreja de aula, grandes obras. Fazer uma célula na escola, grandes obras. E orar por pessoas, grandes obras. Nós vamos lançar aqui na igreja um ministério novo. Vai ser o ministério ID. Esse ministério não vai ter líder, irmãos. O líder desse ministério é Jesus. Semana que vem a gente vai para o hospital.
que a gente vai fazer no hospital? A gente vai montar lá uma mesa de bolo, lanche, refrigerante, café. Para quê? Porque não tem nada para comer ali perto. E tem gente que fica 1 hora, 2 horas ali, e a gente vai lá só para levar alguma coisa para aquelas pessoas comer. Quem está com a gente aí? A gente vai lá parar os nossos carros e a gente vai dar carona para quem vai sair do hospital à noite e não tem ônibus para voltar lá para o Roseral, lá para o Campo Largo. No dia 2, dia de finados, nós vamos no cemitério. Não levar flores para os mortos, mas levar flores para os vivos que estão sofrendo por causa dos seus entes queridos que morreram. Fazer uma oração por essas pessoas. Vamos? Quem topa? Quem topa? A gente vai fazer lá na praça, num sábado à noite, o drive-thru da oração. Nós vamos montar uma tenda lá e nós vamos ficar lá para fazer oração pelas pessoas que estão lá fumando narguile, usando droga, bebendo. Quem topa? No Natal, nós vamos se vestir de Papai Noel e vamos levar o menino Jesus de presente para muitas famílias. Fiz de tudo para com todos, para que, se possível, salvar alguns. Sabe o que a gente quer? Eu vou dar um spoiler aqui. A gente quer chegar tinino no carnaval, pastor João. Só que aí a gente tem que estar com o joelho no chão. Se consagrar. Porque a gente vai no bloquinho falar de Jesus lá. É loucura. E se bobear, nós vamos fazer um bloquinho. Hã? Jesus. Hã? Bora? Você topa? Eu não estou zoando não, irmão. Estou falando a verdade mesmo. Sabe tocar? Cadê o batera? Sabe? O pastor João tocava pandeiro, irmão. Era pandeiro, né, pastor? Discípulo sempre está envolvido com grandes obras, irmãos. Para discípulo não falta recurso para fazer a vontade de Deus. Para discípulo nunca vai faltar recurso para fazer a vontade de Deus. Eu quero finalizar com o versículo de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Diz assim, eu vou ler esse na NA, põe na NA para a gente aí. Põe na NA para a gente aí. Aí. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ei, deixa eu falar uma coisa, Deus guarda a vida de quem faz ouvir a paz, de quem anuncia coisas boas. Ou o que nós vamos anunciar? A paz. Existe paz.
Existe uma paz que vem do céu, que emana do céu. O que a gente vai anunciar? Coisas boas. O que a gente vai anunciar? Salvação a Sião. O que nós vamos anunciar? O seu Deus reina. Há um encargo sobre as nossas vidas. E quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus guarda os passos daquele que caminha na sua vontade. Escute isso. Há uma promessa para quem? Para discípulos. Então eu quero te encorajar a fazer um discípulo. Mãe, pai, seu filho precisa ser um discípulo seu. Filho, você pode discipular o seu pai se ele não conhece. Discipular os amigos, discipular os professores, discipular os diretores, discipular os vizinhos. Então, irmãos, existe um encargo sobre as nossas vidas, ser discípulo e discipular. Deixa eu dizer, decida nessa noite se tornar um discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo é cuidado por Cristo. Discípulo de Cristo vê coisas, experimenta coisas que a multidão não vê. A multidão está sempre com fome. Discípulo tem fome de Deus. Discípulo quer mais de Deus. Quer mais da presença de Deus, mais da presença de Deus. Posso falar uma coisa? O Zamboto é pouco. O Jerônimo é pouco. Não, isso aí vai ter que contagiar todas as escolas de Jarinu. As escolas são poucos. Nós, os mais adultos que estão aqui, as nossas empresas, aonde trabalhamos, lá precisa ser tocado também. Sim, o ambiente seu de trabalho, ele vai mudar quando você abrir a boca e começar a orar lá. Quando o seu patrão falar, está difícil, você vai falar para ele, tudo bem, posso orar com você? Ore na empresa que você trabalha para que ela prospere. Mostra para o seu patrão que você ora por ele, que você abençoa a vida dele. A rua que a gente mora não será um ponto de droga. Não será. Não será. Não será. Eu sonho com um dia que os policiais não vão ter o que fazer na nossa cidade. Sim, não vão ter o que fazer. Por quê? Porque os traficantes vão se converter, porque os bandidos vão se render a Cristo. Sim, eu acredito nisso, irmão, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito no dia que o diretor do hospital vai ligar para a igreja e vai falar assim, viu, manda aquelas pessoas aqui para orar pelos doentes aqui. Sim, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Que o diretor das escolas vai vir aqui para ver o que está acontecendo com os alunos daquela escola. Ah, meu Deus, tem alguém comigo aí? Os pais dessa cidade, o que está acontecendo com os meus filhos? O que está acontecendo com a minha filha? Amém, Maria? Vai acontecer com você isso. Olha para mim, já está acontecendo com você isso, filha. O teu Deus Pai está cuidando de você.
Você tem que dizer assim para você mesmo: eu conheci a Cristo e sou diferente. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar pelas famílias da nossa cidade. Você não precisa ficar preocupado com comida. Não precisa. Se entrou alguém necessitado aqui, eu declaro em nome de Jesus, quando você voltar para sua casa, você vai ver um sinal. Você vai ver um sinal. Para você entender e para você crer que é Ele que diz. Irmãos, se você veio aqui nessa noite e nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja, essa é a sua noite. Só é filho de Deus aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor e Salvador da sua vida. Então quero fazer um desafio: se há alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Você, filha, vem cá, eu quero orar com você. Glória a Deus. Você também, filha? Glória a Deus. Tem mais alguém?